alunos do terceiro ano do ensino médio, bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Como vocês já sabem, quando eu apareço, a aula é de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce Martins e nessa nossa aula de número 42, olhem só que conteúdos nós iremos abordar. Nós vamos conversar então sobre variação linguística e como é que ela me ajuda no processo de interpretação de textos, ok? Então, gente, para que a gente possa entender como a variação linguística pode me auxiliar nesse processo de interpretar textos, primeiro é interessante que a gente entenda o que é a variação linguística, o que são as variedades linguísticas. Então, além só o nosso conceito. Variações linguísticas nos mostram que as línguas variam em razão de diferentes condicionamentos, ou seja, não é à toa. As línguas são vivas, vão evoluindo ao longo do espaço e do tempo e isso acontece porque há condicionamentos, há elementos ali no espaço e no tempo onde as línguas estão atuando que vão influenciar e vão fazer com que essa língua se modifique, tá bom? Dito isso, a gente tem que lembrar que a língua pode mudar, pode variar em diferentes elementos, em diferentes níveis que a língua possui. Querem que eu mostre para vocês exemplos? Então, olhem só. As línguas podem, então, variar naquilo que a gente chama do aspecto fonético e fonológico, ou seja, os sons, a maneira como os sons são efetivamente realizados quando as pessoas estão falando. Olhem só esse vídeo em que a gente tem diferentes pessoas falando a mesma frase. Olhem como cada uma dessas pessoas pronuncia essa frase de um jeitinho um pouquinho diferente. Olhem só e acompanhem. Minha irmã. Minha irmã. Minha irmã. Então, nós vimos neste vídeo diferentes pessoas pronunciando a mesma sequência de palavras e vimos que para cada uma delas houve uma pequena mudança na maneira de pronunciar, de executar alguns sons. Essa mudança, porém, não resultou aí em mudança de sentido, porém, a gente conseguiu escutar que é, de fato, uma pequena mudança na realização dos sons. Então, de fato, existem aí variações no aspecto sonoro das línguas que a gente normalmente associa com o sotaque, né, de cada região do Brasil. Seguindo adiante, a gente vai ainda também notar que as línguas podem variar no que diz respeito aos sentidos. Então, olhem só, por exemplo, uma mesma palavra pode significar realidades diferentes, a depender dos contextos, a depender da situação de uso. Por exemplo, a nossa palavra maceta. Essa palavra maceta, ela vai indicar em alguns lugares esse objeto aí pesado, utilizado para bater em algo e assim por diante. Porém, aqui no nosso Amazonas, ela vai aparecer em frases como essa aí. Vai cair um temporal maceta, porque a gente utiliza para indicar intensidade, indicar que algo é muito grande, né? Algo é forte, algo é realmente muito presente. Então, olhem aí a nossa foto de um temporal maceta. Então, notem que essa palavra vai ter aí distinções, pode ser utilizada para indicar diferentes realidades e é uma variação na questão do sentido. E para finalizar esses níveis em que a língua pode variar, a gente pode observar também o lexical. O que é isso? O léxico é o conjunto de palavras que existem na língua, isso mesmo. Então, a gente pode notar aqui uma mesma coisa, uma mesma realidade pode ser indicada por palavras diferentes. Olha só, por exemplo, as palavras tangerina, mexerica e bergamota, em geral, aparecem para significar algo como essa fruta aí tão apreciada em todo o Brasil. As palavras menino, curumim, moleque, guri, piá, enfim, são palavras que utilizamos, né, para falar aí do menino, pequeno, novinho, aquele rapazinho, né? Todas essas palavras significam, cada um conjunto delas, né, significa a mesma realidade, indicam a mesma coisa, tá bom? E aí, agora que a gente explorou todos os níveis em que a língua pode variar, a gente vai entender também que existem fatores que vão influenciar nessa variação. Não é à toa que a língua varia. Tem coisas aí acontecendo e que fazem com que a língua vá aos poucos se transformando, tá bom? Vamos observar quais são eles?
Muitos são os fatores que influenciam a ocorrência da variação, porém nós selecionamos 2 para conversar e para analisar junto com vocês. O primeiro deles é a variação regional, que nos mostra que falantes de diferentes lugares, mas que usam a mesma língua, fazem isso de maneira diferente. Por exemplo, um grupo que mora em uma região tende a usar a língua, por exemplo, o português, diferente, de um jeito que é diferente de um outro grupo que viva em um lugar diferente. E aí a gente vai notar também que, por exemplo, aqui dentro do nosso próprio estado, os falantes aqui de Manaus e do entorno de Manaus, por exemplo, usam o português de um jeito que é um pouquinho diferente dos falantes da região do Baixo Amazonas. Existe uma outra variação, um outro fator de variação que é bem interessante de ser analisado, que é a questão da situação de comunicação. É isso mesmo. Então, nesse aspecto, a gente vai observar, por exemplo, qual é o objetivo daquela situação de comunicação, qual é a intenção, né, das pessoas que estão envolvidas ali naquele processo comunicativo. Para além disso, também se há de observar quem é a pessoa com que se está falando, né? Eu, falante, estou interagindo com quem? Quem é o meu interlocutor? Então, esses elementos vão influenciar, sim, para que a ocorrência dessa situação de variação de comunicação, né, de situação comunicativa, possa acontecer. E aí, analisando esses 2 aspectos, a gente nota, por exemplo, que vai existir a seguinte situação. Uma situação de comunicação que vai me exigir uma linguagem que é mais informal, né? Por exemplo, quando eu estou ali com os meus familiares, com os meus amigos, eu vou poder ser mais informal na minha fala, mas há também situações em que eu preciso ser mais formal. Por exemplo, em entrevistas de emprego, por exemplo, quando eu estou falando em público. São situações que me exigem uma formalidade maior. E notem que essa variação depende significativamente da nossa situação comunicativa, da situação em que nós estamos inseridos, né? Para além de observar isso, agora que a gente já sabe que existem fatores como a região e como a situação de comunicação que vão influenciar na nossa fala, na nossa maneira de utilizar o registro linguístico e que vão influenciar na variação linguística, agora a gente vai observar o seguinte, que existe o momento em que variação linguística e literatura vão se encontrar. Sim, porque tudo isso que a gente aprendeu sobre literatura, sobre variação linguística, perdão, tudo isso que a gente aprendeu até aqui, precisa nos servir para quê? Para melhor interpretar os nossos textos e para entender por que em determinado texto se escreve de uma forma e em um outro texto vai se adotar uma outra maneira de escrita. Então vamos observar agora uma animação na qual nós podemos observar o seguinte, há uma pessoa com vestes mais humildes e que se dirige a alguém que, pelas suas vestes, a gente nota que tem mais condições financeiras. Notem também que essa pessoa que tem mais condições financeiras está aqui diante de um banquete, de bastante comida e assim por diante. E aí, nessa situação aqui, notemos o que a pessoa mais humilde está falando. Diz o seguinte: Senhor, por obséquio, deixe-me pelo menos um pedaço desta carne para que eu forneça alimento à minha esposa e meus descendentes, pois eles estão famintos. Ora, a pessoa está pedindo, está suplicando, sim, mas ela utiliza uma linguagem excessivamente formal para fazer isso. E acaba que a gente não dá, assim, tanto crédito a essa necessidade. Não parece que essa pessoa está, de fato, necessitada e a gente acaba não aderindo a esse sentimento, não acompanhando aqui o que essa personagem está querendo expressar. Agora me acompanhem para ver o que acontece se nós mudarmos a maneira como essa personagem fala. Olhem aqui então, a gente tem aí uma situação semelhante de alguém mais humilde para alguém com mais dinheiro, diante aí, né, de uma carcaça de animal, e olha o que essa pessoa diz. Meu senhor, pelo amor de Deus, me deixe um pedaço de carne, um taquinho ao menos, que dê um caldo para minha mulher e meus meninos. Foi para eles que eu matei e já caíram com fome, né? Não dou nada. Aí a pessoa responde, não dou nada, ladrão sem vergonha, cabra sem vergonha. Então notem que aqui nessa situação de interação entre essas duas personagens, a gente vê que é diferente. Por quê?
porque de fato a gente consegue ver que essa pessoa mais humilde está utilizando uma forma de expressão mais informal, está ali realmente demonstrando uma necessidade, né? E a pessoa acaba negando a ela mesma assim, assim por diante, mas notem que aqui nesse caso é um trecho extraído do livro 15 de Raquel de Queiroz e que mostra toda essa situação de uma família necessitada migrando pela seca do Nordeste buscando algum lugar melhor para viver. Notem que nessa situação, sim, a gente vai aderir ao que essa personagem fala, a gente acredita, se torna mais crível aquilo que ela expressa, aquilo que ela quer dizer. Notem, portanto, que a pessoa que escreve esse texto coloca pela boca dessa personagem uma linguagem que é mais informal, uma linguagem que vai buscar expressar o ambiente onde essa personagem vive, o ambiente onde essa personagem está transitando e onde ela naturalmente estaria falando o português. Então, para que se torne algo mais crível, algo que efetivamente espelhe a realidade que essa autora quis mostrar, quis expressar, então ela empregou, sim, uma variação linguística diferente de algo excessivamente formal. Mesmo que, quando a gente ouve falar de literatura, a gente pense, precisa ser um texto muito formal e assim por diante, não é assim. Tá bom, gente? Agora que a gente jogou luz sobre esses aspectos e trouxe essa reflexão aqui para o nosso momento de contraturno digital, nós vamos passar então ao nosso aplicando. Muito bem, gente. Então, retornamos agora para observar como o conhecimento relacionado às variações linguísticas nos auxiliam no processo de interpretação de texto, mas também para responder algumas perguntas que aparecem aí em avaliações externas. Então, olha só, me acompanhem na leitura do texto, porque como eu sempre falo para vocês, esse tipo de questão tem sempre um texto na sua base, é sempre o ponto de partida para a questão, a análise de um texto a partir de alguma habilidade. Então, olhem aí. O texto em questão é A Cavalgada e diz o seguinte: a lua banha a solitária estrada. Silêncio. Mais além, confuso e brando, o som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada, vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, e as trompas a soar vão agitando, o remanso na noite embalsamada. E o bosque estala, move-se, estremece. Da cavalgada, o estrépito que aumenta perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez soturno desce. E límpida, sem mácula, alvacenta, a lua, a estranha solitária, banha. Então, esse é um texto de Raimundo Correia, um parnasiano, né? E já pela escola que ele pertence, a gente já espera uma linguagem que seja, assim, mais culta, né? Com termos mais cultos, né? Uma linguagem mais apurada, porque era uma característica do período, né? Dos autores desse período. E aí, tanto é assim que, em geral, sempre aparece um vocabulário, né? Com o sentido de palavras que apareceram no texto, no caso aí, estrépito significa agitação e mácula significa mancha. Então vem a questão, que pergunta o seguinte: a linguagem utilizada nesse texto é científica, culta, informal, regional ou técnica? Bom, já da leitura, conforme os termos que nós fomos destacando para vocês ali, né, alvacenta, estrépita e assim por diante, nós vimos o emprego de elementos e de palavras pouco informais. São palavras mais incomuns, né, são menos utilizadas no cotidiano porque elas são formais, são mais cultas. E é o que aparece aí, então, como resposta. É, de fato, uma linguagem muito mais culta, empregada no texto, e a gente vai notar, né, que é um registro mais formal dentro daquele espectro que a gente estudou durante a aula, né, em que há uma linguagem mais informal e uma mais formal. Esse texto aqui, ele certamente vai estar nesse campo mais formal, empregando termos e uma linguagem extremamente mais culta na comparação com outros que nós possamos encontrar. Ok, gente? Então, agora que a gente empregou essa questão da variação linguística na análise de textos, né, e na observação de como os textos se comportam, é hora das nossas considerações finais.
Muito bem, gente. Então, retornamos para reforçar alguns pontos que foram estudados por nós nesta aula. Então, a gente começou mostrando para vocês os níveis de variação, ou seja, em que níveis da língua essa variação linguística pode ocorrer. Então, para além disso, nós vimos também que essa variação não acontece à toa, não é de qualquer maneira que uma língua varia. Existem fatores que influenciam a ocorrência dessa variação, como é o caso da região, do aspecto regional em que os falantes, né, os grupos de falantes habitam, né? A gente viu que um grupo de um lugar pode usar uma língua de uma maneira um pouquinho diferente de um outro grupo que utilize a mesma língua, né? Então, o aspecto regional é extremamente importante também e influencia significativamente na ocorrência da variação. Para além disso, então, né, ajudou a entender que existem níveis de variação e fatores que influenciam a variação, porque em dados textos, em especial em literatura, a gente vai ver que esse conhecimento vai ser aplicado sim pelos autores. Eles vão trazer esse conhecimento sobre a maneira como a língua varia para que seus textos se tornem mais críveis. Agora que a gente conversou sobre tudo isso, nós convidamos vocês a seguirem botando em prática essa forma de interpretar textos literários, trazendo conhecimento de variação linguística para essa interpretação. Importante, acessem o Caderno Digital, porque lá tem mais questões com essa pegada, com essa maneira de abordar a interpretação de texto, tá bom, gente? E nós nos encontramos em uma outra oportunidade. Até o nosso próximo Contraturno Digital.